7 horas e 33 minutos, hoje dia 7 de outubro, seja bem-vindo à 29ª edição do Café com Política. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e comigo aqui hoje, Kleber Santos, consultor. Kleber, bom dia. Bom dia, Cafeu, bom dia aos ouvintes que nos honram com a audiência. Também conosco, Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. João Jabur vai ser multado porque não compareceu. Na verdade, teve aí um compromisso e acabou não estando conosco. E nós vamos receber hoje, daqui a pouquinho, a cientista política, mestre e doutoranda pela PUC São Paulo, a Juliana Frattini. Ela organizou a obra Ideologia, Uma pra Viver, lançamento da Matrix Editora. O livro reúne textos de pesquisadores renomados que apresentam as principais linhas de pensamento da política contemporânea. Então, daqui a pouquinho, a Juliana Frattini estará conosco para entender um pouco esse segundo turno, como é que serão as campanhas, até onde os apoios podem ter ou não significado. E claro que também nós vamos abordar esses temas aqui dentro do Café com Política. Por sinal, viu, Bizarra, a gente vai começar exatamente com os apoios declarados do segundo turno. Começando aqui pelo Rodrigo Garcia, viu, Cafeu? Derrotado nas urnas, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, declarou apoio incondicional à candidatura do presidente Bolsonaro na disputa contra Lula no segundo turno. Antes de assumir o cargo, o tucano era vice-governador de João Dória, adversário direto do atual chefe do Executivo Federal e postulante à reeleição. Rodrigo Garcia já compareceu ao lado de Bolsonaro em um compromisso em São Paulo, que foi a primeira agenda pública dele após o resultado do primeiro turno. O Kleber, ele não perdeu muito tempo, já declarou e nem sequer constou o partido, tanto que alguns secretários dele estão pedindo boné, entre eles o Rodrigo Maia, outros que são mais anti-bolsonarista, e mais da linha do João Dória, Como é que você viu o apoio aí do tucano e se ele tem chance até de sair do partido, E fala-se até de um eventual cargo para ele junto ao Tarcísio. O Rodrigo Garcia, ele não tem nada a ver com o PSDB. Ele vem do DEM, Vem do DEM. Então, ele estava no PSDB por circunstância eleitoral, por uma amarração do João Dória, que montou todo uma estratégia que levaria Dória à presidência e o Rodrigo Garcia ao governo do estado. Na verdade, não deu certo. E o Rodrigo Garcia tem em suas bases pessoas mais conservadoras, eleitores que têm muito mais a ver com Bolsonaro do que com o ex-presidente Lula. E nesse caso, um apoio também ao Tarcísio, em detrimento ao Haddad. Exatamente. E eu acredito também, Cafeu, que no fundo ele estava um pouco chateado dos líderes tucanos declarando voto a Lula e ele fazendo campanha aqui em São Paulo justamente brigando contra o Bolsonaro, porque ele estava do outro lado. E os tucanos lá, como Fernando Henrique Cardoso, declarando que Lula... Então eu acredito que ele se sentiu, no fundo, até traído também pelos colegas tucanos. E temos o posicionamento do Ciro, um pronunciamento envergonhado, mas vamos lá, o Bizarro. Após o PDT, anunciar que apoiaria o ex-presidente Lula, Café, no segundo turno das eleições presidenciais, Ciro Gomes divulgou um pronunciamento lá na terça-feira para afirmar que seguirá a decisão do partido. No entanto, ele ainda não citou o nome de Lula em nenhum momento. E aquilo que já estão fazendo, colando as críticas que ele fez, e não foram poucas ao Lula, inclusive falando do esquema, falando da ladroagem e mostrando o depoimento em que ele não coloca, Kleber, o nome do Lula ali. Foi um apoio envergonhado mesmo, Talvez o desejo dele fosse ir para Paris, mas como todo mundo criticou isso, ele acabou aceitando o posicionamento do PDT, que era normal o PDT ir para o lado do Lula por conta de ser um partido mais voltado à esquerda. Mas as contradições da política são e as redes sociais não desmentem, Então aí. Hoje tem as redes sociais para desmascarar, hoje tem as redes sociais para trazer a verdade. Claro que tem as fake news da vida, tudo, mas tem muita verdade sendo escancarada. Acabou aquela coisa de esconder, de fazer tudo ali a portas fechadas. Hoje isso acabou. Então, no caso do Ciro Gomes, ele não quer mesmo, está claramente na expressão dele, no que ele fala. Ele está ali porque o partido, na verdade, o partido dele, uma
parte do partido já estava partido antes de terminar tudo, que já tinha gente declarando. Foi decepcionante a votação dele e a performance dele, né? O Ciro, ele historicamente de 7, ele podia chegar a 11, 12 pontos percentuais, ele perde inclusive a terceira posição, quer dizer, ele como relevância política ficou muito aquém daquilo que poderia se esperar de desempenho, né? Exato, ele mesmo já disse que muito provavelmente é a última dele, que ele acho que já está desistindo dessa caminhada. O Ciro, observa-se que ele é muito competente, que ele é muito bem preparado, porém ele peca muito pela forma de se comunicar, pela agressividade, pelo jeito. Isso o eleitor não aprova muito não, com exceção de casos como o Bolsonaro, que aí é um antissistema, se elegeu como um antissistema. Agora é interessante, Cafeu, essa questão do chamado voto do endosso, que é quando um candidato como o Rodrigo Garcia, como o Ciro Gomes e outros. É que a gente tem outros aqui, daqui a pouco eu quero abordar essa questão até onde isso pesa ou não. Pois não, Bizarra. Você acredita, Kleber, numa neutralidade do Ciro, até por conta de todo o histórico nos debates, no posicionamento do Ciro frente ao Lula, por mais que o PDT tenha aí um favorecimento e um apoio ao candidato Lula, você acredita nessa neutralidade do Ciro? Eu acredito que ele não vai fazer nenhum esforço para eleger Lula. Não vai. Até porque até os eleitores do Ciro Gomes, eu vi isso em algumas pesquisas qualitativas, é um eleitor que não gosta do Lula. Não gosta. Então, eles têm divergências muito grandes, divergências que vêm de longe, né? Eles têm mágoa de momentos em que o Ciro estava no melhor momento dele e naquele momento ele foi abandonado pelo PT, pelo Lula. Então, ele existe sim, a gente até brinca que o Ciro tem alguns seguidores. É igual o malufista e tudo mais, né? Ele segue ali. O que foi estranho do Ciro foi a baixa performance dele no Ceará, né? Porque ele falava tanto do Ceará e no fim ele teve um pouco melhor do que o nível nacional, mas era para ele ter emplacado muito, até muito próximo aí a Lula e ao Bolsonaro. Ô Cafeu, isso é resultado da polarização, entendeu? É a terceira via, é quem quer que esteja no meio desse caminho, ele nesse momento, ele diz, olha, gosto dele, mas nesse momento não é para mim. Não é para mim. Então você pode observar que o Rodrigo Garcia perdeu em São José do Rio Preto. Ele é o terceiro em São José do Rio Preto em votos. E é a terra dele. Ou seja, nem na sua própria terra natal. E tivemos um posicionamento bizarro da Simone Tebet. A Simone Tebet, isso mesmo, olha. É a terceira colocada no primeiro turno, viu, Cafeu, viu, Kleber? A senadora Simone Tebet do MDB declarou apoio ao ex-presidente Lula após a executiva nacional do MDB anunciar mais cedo que vai adotar a posição de neutralidade na disputa entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro. A Simone, ela foi muito firme na CPI da Covid-19, ali ela foi contundente, questionada até por não ter defendido as mulheres que foram pressionadas. Ela depois teve uma postura, vamos dizer, do ponto de vista mais feminista, né? E ela, no semblante, a gente percebe que ela saiu vitoriosa e ela está querendo capitalizar isso para uma próxima empreitada. O MDB também viu como favorável. E ela não quis ficar em cima do muro, né? Então, se olhasse para quem ela apoiaria, dadas as críticas que ela fez ao Bolsonaro durante a Covid, seria natural apoio ao Lula. Só que, da mesma maneira, ela estava no Congresso, ela acompanhou todo o mensalão, todo o petrolão. É como se ela colocasse uma pá de cal na corrupção que ela presenciou, inclusive, e condenou em inúmeras declarações. Eu vejo como o maior problema da Simone Tebet o próprio estado dela. A não ser que ela queira um voo nacional e acha que não depende mais do Mato Grosso do Sul. Eu penso que ela acha que cresceu nesse nível. Nesse nível. Porque no Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul,
é um estado agro. E lá houve uma mudança muito grande para o Bolsonaro, exatamente porque a partir do governo Bolsonaro, os fazendeiros, os agricultores, os sitiantes passaram a ter paz em relação a invasões de MST, esse tipo de coisa acabou, não tem mais. Exatamente porque houve uma postura diferenciada, o atual governo não compactua com esse tipo de coisa. E pelo contrário, inclusive permitiu que os proprietários de terra se armassem e dizer, olha, aqui a terra é minha e não tem invasão. E além também dos certificados de posse e tudo mais, foi um dos governos que mais deu posse de terras e aí neutralizou um pouco o movimento do MST, né? Exatamente, uma das provas disso é a eleição expressiva do Ricardo Salles. A votação dele. A votação foi gigante, foi grande, porque agro, ele na verdade, mesmo na área do meio ambiente, tudo, ele tem uma outra visão. Foi eleito deputado federal. Deputado federal. Então, no Mato Grosso do Sul, eu acredito que a Simone Tebet passa a ter dificuldades. Tem muita gente lá descontente. Eu acho que com esse voto ela vai ter dificuldade em reconquistar. Falando em agronegócio... Rapidinho, a senadora Simone Tebet fez questão de declarar apoio a Lula sozinha, sem a companhia de lideranças do seu próprio partido MDB, embora caciques da legenda, em especial Norte e Nordeste, que também apoiam o petista, estivessem dispostos a acompanhá-la. No caso, o Renan Calheiros, por exemplo, que não queria nem a candidatura dela, na verdade, já queria ter abraçado a causa no primeiro turno. 7h45, você está aqui no Café com Política, hoje com Ricardo Bizarra, Kleber Santos, estamos aqui. Daqui a pouquinho a gente tem a Juliana, que é uma cientista política, vai participar conosco da segunda hora. Agora, o agronegócio e governadores tiveram também posicionamento, né, Bizarra? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro recebeu na quarta-feira passada agora a Frente Parlamentar da Agropecuária no Congresso Nacional. A bancada ruralista, inclusive, já havia declarado apoio a ele lá em 2018. Também na quarta-feira, Bolsonaro recebeu o apoio dos governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do Paraná, o Ratinho Júnior. Já o ex-presidente Lula, ontem, reuniu 7 governadores e 16 senadores na tentativa de armar aí um contra-ataque em relação a apoios anunciados no segundo turno por Bolsonaro, que tem o endosso aí, Cafeu, Kleber, de 5 governadores. Ontem, inclusive, alguns digital influencers evangélicos também manifestaram apoio a Bolsonaro. Já os criadores do Plano Real, o Edmar Baixa, Pedro Malan, Armínio Fraga e Pércio Arida, apoiam Lula, mas pedem responsabilidade na condução da economia. Do jeito que ele falou do teto de gasto, que vai aumentar o salário mínimo aumentando e que tudo vai para a aventura fiscal. É curioso essa turma aqui do Plano Real apoiar o Lula, porque o PT votou contra o Plano Real. As pessoas esquecem disso, mas foi em 94, quando Fernando Henrique Cardoso engendrou o Plano Real, trouxe a inflação de 84% ao mês para um dígito como agora, e o PT foi contra. Que significado tem economistas isolados que não tem nem participação mais em nível nacional para esse apoio com o Lula? Eu acho pequeno. E aí, Cafeu, eu quero falar um pouquinho dessa questão da transferência, tá certo? Perfeito. De como que é essa questão do voto, que a gente chama de voto do endosso. Que o candidato, teoricamente, o eleitor vai seguir a indicação de alguém. Então, isso acontece muito, principalmente no segundo turno. E acontece muito, isso ajuda sim em várias situações, porque existe um fenômeno chamado heurística. Heurística na neurociência a gente estuda muito, que é um atalho. Então o eleitor, para não pensar muito, para não ir atrás de nada, votei no João, o João tá dizendo que o Zé é bom, vou votar no Zé e pronto. Isso acontece, mas numa eleição tão polarizada agora, isso fica muito mais difícil, e não é assim que acontece não, né? Você percebe que a maioria tem já decisão de voto, a grande maioria. Veja que em 2014, no segundo turno, a Marina declarou voto ao Aécio
e somando daria 54% dos votos válidos. Então, portanto, Aécio seria o presidente. Mas isso não ocorreu. Dilma recebeu 54 milhões de votos e Aécio 51 milhões. Agora, um outro recorte, Kleber, é no sentido da efetividade. Eu concordo com você, eu entendo que eu mesmo assim, olhando o escopo, se eu tivesse votado na Simone Tebet, por exemplo, eu não necessariamente seguiria o que ela fala, eu teria feito o meu voto por uma terceira via, buscando aí aquilo que eu entendo como adequado, mas não é porque ela foi para cá ou para lá que eu iria junto. Agora eu queria fazer um recorte diferente. A força regional versus a força nacional. O que está dando para observar nos movimentos? PT buscou PDT, MDB, adversários políticos. Equipe do Bolsonaro, lideranças políticas. Ratinho Júnior, você se elegeu aí, eu quero o teu apoio. Rodrigo Garcia, assim por diante. Você não acha que isso dá mais efetividade? O fato de você ter alguém que foi eleito no voto mesmo, que teve pode ser, vamos lá, um cabo eleitoral, do que alguém que perdeu a eleição e fica tentando transferir o voto muito mais pelo espectro ideológico? Eu acredito que sim. Por exemplo, o Zema vai ter era uma grande expectativa se o Zema, mesmo todos sabendo que ele jamais seria PT, a expectativa é se ele iria realmente ir para a linha de frente e declarar apoio ao Bolsonaro. O Zema, eu creio que é muito importante esse apoio dele. E ele teve um embate muito grande lá contra o Calil, que foi lá altamente apoiado pelo Lula. E o Zema foi muito contundente, dizendo, não dá para ter PT aqui em Minas Gerais, ele quebrou o estado, ele chegou a falar que prefeitos ou renunciaram ou até teve prefeito que se suicidou dada a situação que ele recebeu do seu antecessor. Então são esses sim são apoios de alta qualidade. Não dá nem para comparar com ex-presidente de banco central, não tem ex-ministro, não. O Zema está na ativa, ele está na realidade hoje da população. Então ele tem um índice de confiança e de popularidade que nem se compara com esses nomes aí que já passaram e que são restritos. Nesse caso, a fala dele vai pesar muito. Dizendo, olha, eu acredito que sim. Não quero o PT no nosso estado, estou me aliando ao Bolsonaro, vai ser o melhor para o estado. Quer dizer, esse tipo de discurso é muito mais efetivo. Muito mais efetivo, e eu cito também o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior é um apoio de muito peso. O Ratinho, ele estava com dificuldade no palanque dele lá durante a eleição, porque todo político do estado queria tirar foto com ele. Ele é uma unanimidade no Paraná. Então, então assim, o Bolsonaro realmente está conseguindo alguns apoios de muito peso. São 7h52, está ouvindo essa musiquinha aí, é o nosso BG chamando o intervalo. Nós vamos para esse rápido intervalo e logo na sequência a gente continua falando, temos pesquisas e teremos também a participação da cientista política Juliana Frattini. É um intervalo rápido, a gente volta já aqui no Café com Política. Café com Política, volta já. São 7h57, você que acompanha o Túnel do Tempo todos os dias 8 horas, hoje o Dundum vem um pouquinho mais tarde, às 8h30, porque você sabe, toda sexta-feira nós temos o Café com Política. Aqui na bancada, consultor Kleber Santos, Ricardo Bizarra, eu, Reinaldo Cafeu, e teremos daqui a pouquinho a entrevista com a cientista política Juliana Frattini. E mesmo em Bizarra, com todo o questionamento dos erros dos institutos, a TV Globo mantém a parceria com o ex-Ibope e o IPEC, que errou em 14 pontos percentuais e nem deu tempo de molhar o bico, já divulgou uma nova pesquisa para a corrida eleitoral do segundo turno. E foi divulgada nessa quarta-feira, hein? Aponta Lula, viu, Cafeu, viu, Kleber, à frente do segundo turno
com 55% dos votos válidos, Bolsonaro teria 45%. Em votos totais, Lula então 51%, Bolsonaro 43%. E teve também uma pesquisa da Poder Data. Realizada por telefone, divulgada ontem pelo site Poder Data 360, e aponta que Lula está à frente para o segundo turno com 52% das intenções de voto. O Bolsonaro tem 48%, portanto a vantagem de Lula seria de 4 pontos, considerando uma margem de erro de 1,8 percentual para mais ou para menos. Quase 2, quer dizer que o Lula pode ter 50 e o Bolsonaro ter 50 também, né? Se cada um jogar em seu favor. Como também o Lula pode ter 54 e o Bolsonaro 46. Os institutos não aprenderam? Tem só mais uma pesquisa, viu, Café? Da Genial Quest para presidente. Lá, então. Só os números, então. Vamos lá, então. Olha, a Bolsonaro Lula venceria o presidente Bolsonaro por 48% a 41% dos votos se a eleição fosse hoje. Isso aqui seria dos votos totais, né? Porque não fecha 100% aqui, apesar de vindo dos institutos até para somar 130%. E aí, Kleber, não aprenderam? Os institutos não fizeram a meia-culpa? Não seria o momento de logo depois de falar, olha, aconteceu isso, tal? Não. Vida que segue e gerando todo tipo de especulação. Eu acredito que o eleitor ficaria mais confortável se esses números estivessem sendo divulgados após a CPI, após a Polícia Federal concluir as investigações nesses institutos, porque nesse momento tem muita gente dando risada de tudo e dizendo, olha, tá difícil, mas assim, né? A TV Globo insiste, enfim, quer continua, mas eu acredito que nesse momento aquela credibilidade que existia, não tem como falar, ela foi arranhada, tá todo mundo desconfiado desse tipo de número, não é nada, ninguém vai se conduzir mais por esses números, não vai, isso aí, na verdade, todo mundo vai aguardar a abertura da urna e é lá que vai valer a pesquisa. Bom, o Kleber, e que resta aos partidos nesse momento? Eu senti o tom do Bolsonaro essa semana mais ameno, parece que alguém deu um toque para ele, já tem os convertidos, deixa os convertidos aí que eles não vão mudar seu voto, você precisa conquistar o moderado ali. Foi uma linha mais light. O Lula continua agressivo, batendo forte no Bolsonaro, são estratégias distintas. Você teve essa percepção também essa semana? Tive sim, Café. Eu acredito que a estratégia, cada um vai alinhar melhor o discurso, a mensagem, a postura, alinhar melhor com o eleitorado. E qual eleitorado? O alvo dos candidatos no segundo turno será os 32 milhões de eleitores que não foram votar. Agora é esperar para ver se é Bolsonaro ou Lula que vai ter mais sucesso em convencer e levar às urnas pelo menos parte desses 32 milhões de votos que ficaram de fora, porque veja bem, eles é que podem definir muito essa eleição, até porque 95,59% votaram em um dos candidatos a presidente, então a margem da migração é muito pequena. São 8h02 e conosco aqui via Skype a cientista política, mestre e doutoranda pela PUC São Paulo, Juliana Frattini. Juliana, bom dia para você, obrigado por estar aqui no Café com Política conosco. Bom dia a todos, eu espero que a gente consiga bater um bom papo aqui, é um momento certo para isso. Bem, a Juliana que inclusive tem o livro Ideologia, uma pra viver. Fala um pouquinho da sua obra, Juliana. Olha, essa é uma obra coletiva, ela foi desenvolvida junto a outros 17 especialistas na área de política também, todos profissionais muito renomados em suas pesquisas. Nós procuramos abordar a temática da esquerda, da direita, o que significa cada um desses conceitos, o que significa o neoliberalismo, essa ideia de fascismo, comunismo, socialismo, o que se trata, o marxismo cultural, populismo, democracia, enfim, são todos os conceitos que nós escutamos falar com muita frequência, alguns deles se tornaram até adjetivos, né,
negativos, por exemplo, quando alguém acusa de uma maneira assim, depreciativa o outro de ser comunista, de ser socialista, ou acusa de ser fascista, sem com que essa pessoa seja de fato fascista. Nós procuramos fazer isso por meio de um linguajar bastante simples, acessível para todas as pessoas e que fosse agradável. Perfeito. Juliana, e no âmbito geral, colocando essa olhar crítico que vocês e você com outros autores tiveram, como é que você observou a consolidação da polarização? É uma segunda eleição em que nós temos lá atrás, tínhamos um presidente que era anti-PT e cresceu na barba aí do centro, principalmente do PSDB, e neste ano não deu chance para ninguém, né? Se instalou. Inclusive, vem agora muito forte o chamado bolsonarismo, a inauguração de uma direita mais forte a partir de um bolsonarismo, dados os resultados das eleições. Qual a tua avaliação crítica sobre o primeiro turno? Você disse que vem um bolsonarismo mais forte, eu estou entendendo que você está querendo dizer que ele está consolidado, né? As características do bolsonarismo, que são a defesa da pátria, da família e de uma suposta liberdade, de uma maneira um pouco mais autoritária, ela está consolidada. É isso que eu estou entendendo que você está falando. Olha, eu entendo que são traços da sociedade brasileira, eles já se mostravam possíveis, né, em outros contextos, eles já se mostraram bastante verdadeiros, por exemplo, no período da ditadura. A ditadura consistiu o quê? Em um regime autoritário em que houve a supressão de poderes e de direitos também, né? Sobretudo direitos políticos, no sentido de que as pessoas não poderiam votar, nem postular candidaturas, né? Então, tem um ar autoritário na narrativa jurídica e constante do próprio bolsonarismo, né? Que é o que preocupa a parcela da população que não é bolsonarista, de um modo geral, diria assim, e bastante alinhada com movimentos de extrema-direita ao redor do mundo, movimentos ligados à xenofobia, ou seja, uma espécie de racismo, né? Racismo com diferente, racismo com pessoas que são de outras regiões. Por exemplo, o que nós estamos vendo acontecer agora, neste momento da eleição, é uma forte crise racista contra nordestinos. É um problema xenófobo. Todo mundo que tiver rede social, tiver acesso às disputas narrativas, vai poder constatar o quanto os nordestinos eles estão sendo discriminados. Sobretudo porque votaram em maior proporção no candidato Lula, que é o candidato do PT. Aí a gente pode... Inclusive desmentido pelo próprio presidente Bolsonaro, né, que acabou vindo a público dizendo que ele não concorda com esse tipo de posicionamento e até pedindo para que evitasse, porque é uma nação só, né? Pelo menos o líder, né, acabou fazendo um recorte. Mas o jornalista Kleber Santos tem uma pergunta para a Juliana. Juliana, bom dia. Acho que ela está falando. Desculpa, eu quis dizer que seria muito interessante que o Bolsonaro fosse muito mais enfático em relação a isso, né? Em não marginalizar nordestinos, por exemplo, ou qualquer outra população. Assim como Lula, em muitos aspectos, no meu entendimento, deveria ser muito mais enfático na não marginalização de evangélicos, por exemplo, de pessoas que têm outras crenças diferentes das que o campo da esquerda, né, dos progressistas encampa mais. Isso é um absurdo que a gente está vivendo. Inclusive conosco caipiras aqui de São Paulo, né, que ele acabou falando que nós somos brutos, né, ignorantes, né? Mas Kleber, eu gostaria de perguntar em relação ao PT, ao ex-presidente Lula, em relação ao PT, que vem de uma história recente e tem um nome envolvido nos maiores índices de corrupção do mundo,
né? Isso aí foi manchete no mundo inteiro, o Brasil ganhou manchete em todo lugar, e há inclusive esse questionamento hoje, que na verdade o Lula disse que foi inocentado, mas juridicamente ele não foi inocentado. O que aconteceu foi que foi anulado todo o processo por um erro técnico, um vício de início do processo, e aí teria que começar tudo de novo, mas não se discutiu o mérito do que aconteceu, de tudo que houve. E nesse momento ele tem um índice alto de voto, principalmente no Nordeste, principalmente entre a população menos esclarecida. Eu te pergunto o seguinte: por que você acha, qual a tua avaliação, por que mesmo com todo esse índice de corrupção, o Lula ainda tem esse voto, o PT ainda tem esse voto? Você acredita que a população brasileira já releva esse tipo de coisa? Qual é a sua opinião? Olha, não é uma opinião, tá? Eu vou colocar uma posição aqui enquanto especialista sobre o assunto. Entendo que ele possui um recall muito forte. O Lula é uma das maiores lideranças ocidentais, pelo menos, né? Ele construiu toda a imagem dele, e não só a imagem, mas a expressão dele, né, enquanto liderança nos últimos 30 anos, pelo menos, desde o período da redemocratização. Ele é a principal liderança popular brasileira e que se consolida no campo da esquerda. Tanto é que vocês podem imaginar o seguinte: o Lula, longe do PT, o que seria o PT sem o Lula? O Lula, ele é maior do que o PT, inclusive, em muitos aspectos, né? O PT é um partido extraordinariamente grande. Hoje existem outros que fazem frente, né, em embate com eles. Mas todos os outros grandes partidos também que tiveram lideranças ou não de características mais populistas também se envolveram em crimes de corrupção, né, em atividades ilícitas, em diversos sentidos, né? Além do mensalão, por exemplo, que foi um problema já que o PT enfrentou no passado, toda a questão envolvendo a Petrobras, mas houve também problemas durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Houve também problemas de corrupção recente durante o governo Jair Bolsonaro, em relação ao que aconteceu, por exemplo, no Ministério da Educação, o senhor Milton Ribeiro negociando barras de ouro. Agora, o que eu entendo é que o PT, ele sempre teve uma narrativa, e o próprio Lula, de ética, né? De ética, de moralmente superior em determinados aspectos, preocupado sempre com uma justiça social. Então, é uma grande decepção para os brasileiros, uma grande decepção, que realmente durante os governos dele tem havido crimes de corrupção. Entendo que seja isso. E ele é mais cobrado nesse sentido porque sempre teve uma narrativa ética. E, aliás, eu devo dizer para vocês que da parte da esquerda, a preocupação maior sempre foi aquela com justiça social. Enquanto de partidos como o PSDB, por exemplo, né, que fazia, na verdade, a dualidade antigamente, né, no campo da política do Alto Executivo, né, era sempre uma disputa para ver se ganharia o PT ou o PSDB, antes do PSL, né, antes do bolsonarismo assim se consagrar. O que acontece? O PSDB sempre teve, por exemplo, uma postura mais republicana, no sentido de abrir mão de desejos, né, de soluções imediatas e pensar no futuro. Enquanto o PT sempre com uma perspectiva mais democrática no sentido de inclusão. Agora, um outro ponto é que a defesa da corrupção
Sim, sempre foi mais forte entre pessoas mais esclarecidas. Pessoas mais pobres, menos esclarecidas, elas querem justiça social, elas estão realmente passando fome, elas enfrentam dificuldade. Então, toda a narrativa relacionada à pobreza, né, a eliminação da pobreza, que vem do campo da esquerda, do campo lulista, cabe muito mais às pessoas que estão passando necessidade. Porque os demais se preocupam justamente em maior proporção com a questão da corrupção. Aí eu que pergunto para vocês, o que é mais importante, né? Assim, eu sei que não dá para fazer um comparativo, né, de valores nesse sentido, porque as duas coisas são importantes, mas essa é o sentimento intrínseco no eleitorado. O que é mais importante? Acabar com a fome, acabar com a miséria ou acabar com a corrupção? É disso que se trata. As duas coisas são possíveis com um governo que tenha as duas visões. Queremos agradecer a sua participação, Juliana Frattini, que é cientista política. Obrigado pela contribuição aqui no Café com Política. Estamos aqui com o horário estourado. 8h14, um rápido intervalo comercial e na sequência nós vamos para a finalização aqui do Café com Política. Está de volta Café com Política. 8h19, esse é o Café com Política. Muita polêmica aqui nas redes sociais do posicionamento do nosso entrevistado. Nós damos aqui voz, né, para todos os aspectos ideológicos, muita gente não concordando, alguns entendendo que nós somos aí deselegantes, cortando a entrevista. Na verdade, não cortando a entrevista, nós temos um horário que agora são 3 comerciais e tem a propaganda política. Nós combinamos. A gente tem que entregar 8h25. Nós combinamos com os entrevistados, tem que ter uma resposta mais rápida, né? E ela alongou um pouquinho e devolveu uma pergunta, como na verdade nós é que estávamos entrevistando. Mas agradecemos a participação da Juliana, solista com a nossa reportagem, e você vai fazendo o seu juízo de valor, né? Os discursos estão postos, né, Kleber? É mais ou menos isso, né? Como se uma coisa fosse excludente da outra, né? Quer dizer, rouba mais faz, isso é da época do Maluf, né? Agora nós não queremos corrupção e queremos comida na mesa. Se um dos dois que estão aí prometer que resolve as duas coisas, cada um de nós vota nesse que seria o escolhido, né? E o papel da imprensa é abrir o microfone e cada um que escuta analisa, avalia, julga e decide. É isso aí. Bom, falando nisso, pra gente fechar o programa, que nós temos aí mais um comercial antes do Dum Dum, como é que podemos avaliar aí o desempenho regional? Muita gente falando que nós perdemos a mão em relação a fazer um deputado aqui. Nós tivemos 36 candidatos divididos em deputado federal e estadual, somente o Capitão Augusto, que acabou se elegendo por Bauru, mesmo assim com uma votação pequena aqui, 16 mil votos, 10% do total, e nós não tivemos a reeleição do Rodrigo Agostinho e tampouco nenhum deputado estadual, e tendo ali uma possibilidade do Raul, do Meira, que tiveram melhor desempenho, e da própria Lúcia Rosim. Qual que é o recado que as urnas nos deram em relação às eleições de gente mais próximo de nós aqui da cidade para deputado federal e estadual? Caféu, eu tenho escutado muito isso. Bauru de novo não elegeu deputado pelo excesso de candidatos. Eu gostaria de desmistificar um pouquinho isso. Não é culpa do suposto excesso de candidaturas. A derrota dos candidatos locais não é culpa do eleitor que deu voto para os políticos de fora. E vou te dar um exemplo. A exemplo de Bauru, em São José do Rio Preto, foram mais de 30 candidatos da cidade que disputaram essas eleições. E a cidade elegeu 2 deputados estaduais e 1 deputado federal. Sem contar que o Rodrigo Garcia tem base eleitoral em Rio Preto e nunca perdeu a eleição enquanto estava lá como deputado, agora como governador do estado, mas se tornou vice-governador do estado. Saindo de lá. O Geninho vice, e que também sempre ganhou a eleição, tem base eleitoral em São José do Rio Preto, embora ele tenha sido prefeito de Olímpia, mas a base dele hoje, assim como o Capitão Augusto tem base hoje em Bauru, o Geninho tem base em São José do Rio Preto. Sem contar que o Carlão Pignatari foi reeleito com 105 mil votos da cidade vizinha, que é Votuporanga. Então, nessa olhar, que é uma visão crítica que eu tô tendo, que é a questão das lideranças.
pelo que você está colocando, não é a quantidade de votos que se é dado para cá, porque a realidade se repetiu em São José do Rio Preto. Ou seja, o mesmo recorte de Bauru, que perdeu praticamente metade, aconteceu em Rio Preto. Só que lá as lideranças políticas parece que são mais intensas. O eleitor identifica isso. É essa a leitura? Exatamente, Caféu. Não se ganha mais eleição achando que nos 45 dias, distribuindo jornalzinho de casa em casa, entregando, abanando bandeiras, visitando empresas, fazendo isso não vira mais. Isso não, entendeu? Isso aí já foi. Isso foi no século passado. Então, eleição desse tipo não funciona mais. O que hoje tem que se construir, o eleitor tem que perceber que você é a melhor opção. Se ele não percebe nada de diferente, nada é melhor, tanto faz votar no candidato de Bauru como de fora. Assim como um consumidor vai comprar um produto, ele não olha se é da cidade não, ou de fora. Ele quer saber, vai resolver meu problema? Então o que está faltando aí, na minha opinião, são os candidatos profissionalizarem essas campanhas. E começar antes, né? Porque nós temos, né, político como o Raul, por exemplo, vou citar ele, já foi candidato às áreas, mas fica ausente do debate da cidade 2 anos e pouco. Quer dizer, o cidadão que votou nele na eleição passada não consegue identificar nele essa relevância. O Caféu, não se consegue resultado diferente fazendo tudo igual. Não se consegue. Já dizia James Hunter. Então, olha só, os eleitores hoje querem saber quais são os seus valores, no que você acredita, qual é a causa que você defende. Ele tem que entender tudo isso. Se ele não perceber que você traz o maior valor, que você se identifica com ele e se constrói, a partir do momento que termina uma eleição, já tem que se estar relacionando. Não é campainha de pedir voto, é estar presente nos debates, é conversar, é ter relacionamento. Eu te dou um exemplo, Itamar Borges, para mim é um grande exemplo. Ele já diversas campanhas, agora teve 150, 170 mil votos. Eu nunca vi alguém assim tão dedicado. Ele, apesar de estar tanto tempo na política, ele está constantemente fazendo curso de oratória, Arnaldo se preparando. Jardim. Arnaldo Jardim. Mesma coisa. Estão sempre se preparando, se atualizando. E outra, não tem que depender da cidade. Marília deu quase 60% dos votos para fora e elegeu com votação expressiva, só que ela foi buscar fora também. Agora, fazer campanha para deputado, igual faz campanha de vereador, buscando votos na cidade, não dá. Cadê a estrutura regional? Cadê a integração regional? Tem que fazer isso a longo prazo, costurar apoio de prefeitos regionais, de vereadores, fazer a campanha de verdade. Não pode brincar de fazer campanha. Não são todos, porque tem muitos aí que fizeram de um jeito, de outro. Tem muitos jovens também que entraram agora e tem muito futuro pela frente. 8h26, esse é o Café com Política dessa sexta-feira. Só lembrando aqui, tem muito ouvinte dizendo que a gente cortou, né, a entrevistada, a senhora Juliana, mas na verdade é o seguinte, gente, nós temos um horário apertado, temos que ir embora, já estamos inclusive atrasados, mas aqui é um debate para todos. Nós combinamos um horário e um tempo de resposta. Ela quis devolver uma pergunta e nós estávamos estourados. Tem horário político que se a gente não cumprir, dá problema. Então, por isso que a gente acabou se despedindo dela. Para você, um excelente final de semana. Tchau, tchau.